como foram os últimos 2 anos, ou ele vai dar uma resposta à esquerda. Eu acho que a única possibilidade que o governo Dilma tem de encarar essa crise e sair vitorioso é dando uma resposta pela esquerda. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que pensar alternativas que vão além do desenvolvimentismo. A gente não pode querer pegar respostas que a CEPAL formulou nos anos 50 e querer responder os problemas de hoje, os demandas de hoje com essas respostas. Nós temos que pensar para além do desenvolvimentismo clássico, para além dos manuais clássicos da esquerda brasileira e mundial. E aí eu queria trazer, aí já descendo, a conjuntura estadual, assim, acho que, e municipal. O Rio de Janeiro ele tem uma especificidade muito, muito grande. Acho que em toda a história do Brasil nunca houve um avanço tão grande e tão brutal do capital como nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. A prova disso é que saiu o Atlas agora, o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 80% dos municípios brasileiros diminuiu a desigualdade de renda. 80% houve diminuição da desigualdade. O Rio de Janeiro está fora disso. O Rio de Janeiro e São Paulo estão fora disso. Se você olhar um mapa interativo, você vai ver que as grandes capitais que estão fora disso, mas principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e os outros lugares onde aumentou a concentração de renda, são os lugares onde há o avanço do agronegócio. Então você vê claramente uma fronteira do agronegócio sendo desenhada, e aquele lugar continua concentrando renda, e o Rio de Janeiro e São Paulo como 2 polos de concentração de renda. Então o que é isso? Foram 6 anos de governo do PMDB aqui, que não dá para fazer malabarismo teórico e outra coisa. São governos de direita, são governos que governam para o capital. A cidade está sendo privatizada. Eu, além da minha militância, trabalho também num lugar chamado Instituto Mais Democracia, que junto com a cooperativa aí está fazendo uma campanha chamada Quem são os proprietários do Brasil. E nessa campanha tem um segmento chamado Donos do Rio, onde a gente analisa toda a rede de poder que controla a cidade e o estado do Rio de Janeiro. A gente vê que as 4 maiores empreiteiras, a OAS, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht e a Camargo Correia, controlam praticamente todas as grandes obras, as obras e depois as concessões das obras que estão sendo feitas no escopo dos mega-eventos. Então a cidade está sendo privatizada. O que está acontecendo no Porto do Rio de Janeiro, as remoções, as OS, tudo, o capital está entrando em todos os campos de vida do cidadão fluminense e do cidadão carioca. Então há uma especificidade muito grande do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não acompanha o ritmo de desenvolvimento do resto do país. Então não é à toa que aqui tenham ocorrido os maiores e mais violentos protestos. Então pensar na cidade como um espaço de luta política contra o capital hoje é central. O Rio de Janeiro hoje está sendo dominado. Então, o que eu gostaria de propor aqui enquanto alternativa é o seguinte: a saída pela esquerda. O governo federal precisa negociar com os campos da esquerda como a gente vai sair dessa crise. Há uma crise institucional, há uma crise de desconfiança dos partidos, de desconfiança dos governos, que só pode ser resolvida com mais democracia, mais participação, mais controle social. A esquerda precisa repensar as suas ações políticas, a esquerda precisa repensar o seu modelo de comunicação. Nós temos dificuldade de se comunicar hoje com a classe trabalhadora em geral, com o morador de favela, com o homem do campo. Nós não nos comunicamos, nós não temos ferramentas para isso. Então, quando acontece um levante que nem esse, é muito fácil a gente perder ideias para a direita. A gente tem a Globo, a gente tem a Folha de São Paulo, o Estadão. O que nós temos? Nosso Twitter, nosso Facebook, é muito pouco. Mídia ninja é legal, mas é muito pouco. Nós precisamos ir muito além disso. Então nós precisamos passar por um processo de empoderamento dos grupos sociais do Brasil, empoderamento da classe trabalhadora. Fora isso, não existe outra resposta. Então, por exemplo, o governo deu uma boa sinalização quanto à reforma política, mas nós tivemos força para bancar essa proposta? Nós temos força hoje para bancar a proposta de financiamento público de campanha? Eu tenho que pensar nisso. Onde está sendo debatido isso? Onde está sendo debatido a desmilitarização da polícia? Porque esse tema foi para a rua. Está na rua. Mas subiu o morro. Porque se subir o morro, eu não tenho dúvida que morador de comunidade vai estar do lado da esquerda pedindo a desmilitarização da polícia. E a democratização dos meios de comunicação? Isso precisa ser pautado, gente. Porque democratizar os meios de comunicação é dar ferramenta para a esquerda, é ferramenta para a classe trabalhadora lutar. Então eu acho que algumas bandeiras de esquerda muito interessantes foram conquistadas, não, mas saíram às ruas
e aos poucos estão ganhando a classe trabalhadora. Eu diria que essas três são as mais fortes: a desmilitarização da polícia, a regulamentação dos meios de comunicação e do direito à cidade. Assim, acho que a questão da privatização no Rio de Janeiro é muito forte, é muito violenta e a gente não pode fugir disso. Por fim, sobre cidade, eu gostaria de ler um pequeno parágrafo aqui que eu traduzi do David Harvey sobre direito à cidade, que eu acho que é o que a gente deve pensar hoje, como pensar a nossa cidade. A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser dissociada de que tipo de laços sociais, de relacionamento com a natureza, estilo de vida, tecnologias e valores estéticos desejamos. O direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. É, aliás, um direito comum, em vez de um direito individual, uma vez que essa transformação depende inevitavelmente do exercício de poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é um dos mais preciosos e ainda muito negligenciados direitos humanos. Obrigado pela atenção. Bom, antes de ir para o próximo da fila, eu gostaria de lembrar que no dia 25 de agosto agora, esse teatro, essa histórica arena da cultura e da política do país vai completar, realizando 47 anos. Essa acho que é uma grande data. Um dos arquitetos dessa construção aí, dos mais importantes ali, o nosso querido Moisés do Casagrande, que é o presidente. Então, segue a fila. Vamos lá. Tadeu Alencar, DCE da UFRJ.